Boa tarde, meus amigos do Promover. Boa tarde, queridos amigos da Casa de Albino Teixeira. Inicialmente, eu queria dizer para vocês que é uma grande alegria a gente se encontrar aqui hoje, tentando gravar um vídeo, né? E gostaria mesmo de poder agradecer a Casa de Albino Teixeira por, neste momento, termos essa oportunidade tão bendita. Porque há tanto tempo afastados, né? Uns 6 meses talvez, a gente já está com muita saudade e a gente fica emocionado. Então, neste momento, é como se eu me sentisse na sala de Albino Teixeira, ali naquele salão lotado, cheio de pessoas carinhosas, acolhedoras, onde tantos momentos felizes nós vivenciamos juntos e certamente vamos voltar a vivenciar, né? O tempo está passando, as coisas vão se resolvendo e aos poucos tudo vai chegando no lugar. O tema proposto pela casa é a Legião dos Servos de Maria e o socorro aos espíritos suicidas. A casa propôs esse tema em função do Setembro Amarelo, né, porque é o mês internacional de prevenção do suicídio. E amanhã, dia 10 de setembro, é o Dia Internacional de Prevenção do Suicídio. E eu botei esse girassol aqui, né? Na verdade, o girassol, muita gente acha que ele gira buscando a luz do sol. Na verdade, quando ele está crescendo, ele faz isso mesmo, ele dá um giro buscando a luz do sol e a parte de trás cresce mais que a parte da frente, né? E ele fica virado para o sol. Mas a característica verdadeira do girassol é que ele está sempre voltado para o leste. Então, na hora que o sol nasce, ele está voltado para o leste. Então, ele está brindando, né? O girassol está brindando aí a chegada do sol. E ele, para crescer, na sua fase de crescimento, né? Ele gira realmente, a gente chama de heliotropismo em biologia, né? Ele gira buscando a luz, ele movimenta buscando a luz do sol. E para nós, né, agora, neste momento, pensando aí no Setembro Amarelo, que o amarelo é um sinal de alerta, se a gente pegar lá no sinal de trânsito, né, é o sinal amarelo, aquele sinal que nos chama atenção para o perigo, né, que a gente deve ficar em estado de alerta. Então, o Setembro Amarelo nos traz aí essa condição, essa lembrança ao perigo, né, do risco do autoextermínio, que é uma bandeira que todos nós devemos abraçar, independente da religião que professamos. Sejamos espíritas, sejamos evangélicos, protestantes, judeus, enfim, qualquer religião. Nós devemos abraçar essa causa porque o suicídio realmente é questão de saúde pública. Para a gente tratar da Legião dos Servos de Maria, é necessário que a gente tome algum conhecimento no que diz respeito à temática do suicídio propriamente dito. Primeiramente, eu gostaria de relembrar vocês da parábola do bom samaritano. Um homem estava quase morto à beira do caminho. Passou um sacerdote e não o socorreu, passou de largo. Passou um levita, que era um trabalhador do templo, portanto também ligado às questões religiosas, e também não socorreu o homem à beira do caminho. Porém, um samaritano, que era tido como herege ou herético, ao passar por aquele homem, desceu do seu cavalo e moveu-se em compaixão. Pegou aquele homem, socorreu, colocou azeite, vinho e levou para a estalagem. Ele estava em viagem, levou para a estalagem mais próxima
pediu que o dono da hospedagem cuidasse dele, pagou antecipadamente pelos serviços e disse: na volta eu te pagarei o que faltar. E esse homem então continuou sua viagem. Mas vamos nos concentrar nesse momento na postura desse homem que socorreu, que era um samaritano, que a parábola então recebeu o nome de parábola do bom samaritano. Quando a gente fala de suicídio, a gente tem que ter uma conduta do bom samaritano. É aquele que, independente da circunstância, não fez nenhum julgamento, mas se debruçou sobre aquele homem sofrendo, cuidou dele com todo amor, com toda compaixão. Então nós agora, neste momento, nesse nosso estudo, nós vamos ter a postura do bom samaritano, que não julga, não recrimina, apenas socorre, que se debruça sobre esses sofredores, sem saber o que aconteceu, sem procurar saber o que aconteceu, mas que se debruça sobre esse sofredor. Aí a gente se lembra das palavras de Jesus, diz assim: eu sou o grande médico de almas e venho trazer o remédio que há de vos curar. Os sofredores são os meus filhos prediletos. Vinde a mim, vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, em O Cristo Consolador. Essas palavras devem ficar gravadas na nossa cabeça para nós que somos espíritas, porque aquele que sofre é que precisa do médico. Então, nesse momento tão especial que estamos vivenciando, que é o Setembro Amarelo, que nós possamos nos debruçar sobre esses sofredores, que nós possamos compreendê-los, que nós possamos atendê-los, oferecendo nossos ombros muitas vezes, oferecendo nossos ouvidos a esses sofredores. Bom, dando sequência, outras questões analisadas pelo Livro dos Espíritos, que Allan Kardec nos traz. Deixa eu reforçar para vocês que qual é o dos primeiros direitos naturais do homem, né? Que é o de viver. E André Luiz nos fala em Conduta Espírita que o nosso corpo é o primeiro empréstimo que a gente recebe de Deus. Então, é o primeiro empréstimo, é a nossa vestimenta física, né, gente? Que a gente, quando a gente vem para a Terra, já vem tudo planejado, né? Então vamos lá, mais algumas questões do Livro dos Espíritos que a gente trouxe para vocês. Questão 944. Tem o homem o direito de dispor da sua própria vida? Não. Só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei. Aí eles perguntam, aí Kardec pergunta, mas nem sempre o suicídio é voluntário? Aí eles respondem, os espíritos respondem, o louco que se mata não sabe o que faz. Então, o homem pode dispor da sua própria vida? Não, não tem esse direito, só Deus tem esse direito. Ele fala, o suicídio voluntário é uma transgressão da lei de Deus. Mas o suicídio não é sempre voluntário? Não, o louco não sabe que se mata, né? Então vamos lá. É importante a gente ter essa noção, né? De que é uma transgressão dessa lei, que o louco que se mata não sabe o que faz, ou seja, existem pessoas que se matam fora do seu juízo. E essas pessoas não sabem o que fazem. É uma transgressão da lei de Deus aos olhos de qualquer religião, né? Tanto é, gente, que se nós formos olhar no mapa
eu não sei fazer isso aqui, né? E se a gente for olhar no mapa, onde, onde tem o índice de suicídio é menor, exatamente nos países mais religiosos. Então, a religião meio que ajuda a conter o indivíduo a não cometer esse ato extremo que é o suicídio, né? Então nós temos aí, gente, Allan Kardec nos trazendo as palavras dos espíritos superiores, nos mostrando os limites dos nossos direitos. Porque muitas vezes a gente acha que tem direito de fazer tudo que a gente quer. A gente tem o nosso livre-arbítrio. A gente tem as nossas escolhas. Mas aqui nós já estamos escutando as palavras dos benfeitores espirituais nos dizendo que é uma transgressão da lei de Deus. Que nós temos o direito de viver. Bom, tendo como base essa proposta, que é falar da legião dos servos de Maria, e pensando que o suicídio é uma transgressão da lei de Deus, mas que nós não podemos tirar da nossa cabeça por nenhum momento, que nós temos aqui uma postura a ser adotada, que é a postura do bom samaritano, partindo aí desse pressuposto que a gente reencarnou para cumprir o nosso projeto de vida. Porque se vocês voltarem lá em Missionários da Luz, a gente vai lembrar que os mensageiros, não vou me recordar agora, isso aí com a ajuda de vocês está resolvido, né? Na reencarnação de Segismundo, a gente vê que a gente tem um projeto de vida. E que a gente vai passar por determinadas fases, por determinadas dificuldades, mas é um projeto de vida. É um projeto energético que nós temos, porque o nosso corpo físico vem com a reserva energética para determinado tempo, e é um projeto de vida, de construção, onde nós vamos reconstruir os nossos erros do passado, buscando a nossa autoiluminação, a nossa reforma, a nossa melhoria interior, utilizando exatamente essa reserva energética de tempo que nós temos aqui na Terra. Então, eu vou pegar uma comparação bem singela aqui, que nós temos. Olha, se vocês conseguem perceber. Esse aqui é o corpo físico, vamos chamar Pedrinho. Eu estou usando o material de Júlia, na aula de evangelização. Aqui, gente, é o corpo perispiritual de Pedrinho. O corpo físico é a cópia do corpo perispiritual. Olha só, conseguem ver? Bom, esse é o nosso corpo de carne, herdado pelos nossos pais. E esse aqui é o corpo energético, o corpo, vou ver se dá para ver melhor, aí dá melhor, né? O corpo perispiritual que traz toda a nossa reserva energética. Aqui nele está registrado tudo que nós precisamos de passar na vida. É o meio que o nosso dedo duro. Está aqui registrado tudo que nós temos que passar. Os problemas que nós vamos enfrentar, está tudo registrado aqui. Mas reparem que eles estão comunicando entre si, olha. Eu vou ter que desligar o sonzinho aqui, porque ele está dando... Acabou a musiquinha aqui. Espera só um minutinho, gente. Pronto. Então, desculpa, tá, gente? Então, vamos lá. Talvez, se der tempo, eu regravo esse item, tá? Esse vídeo. Então, tá aqui o corpo físico e o corpo perispiritual. Aqui tá a matriz, né? Unidos por esse cordão, que é o cordão de prata. Aqui tem um livre fluxo de ida e vinda energética. Do corpo físico para o corpo perispiritual ou perispírito, e do corpo espiritual, como diz Paulo, para o corpo físico. Então, o fluxo energético vem aqui. Aqui vem toda registrada toda a energia necessária para viver. Por exemplo, Elaine vai viver 60 anos, tá? Aqui está a reserva energética. A energia flui
do corpo espiritual para o corpo físico, e o corpo físico vai gastando essa energia ao longo dos anos. Quando a gente sonha, por exemplo, o corpo perispiritual, o corpo espiritual viaja e vai investigar no espaço, o seu passado, até ter acesso ao futuro. Vai lá unir forças com os amigos espirituais, às vezes também vai fazer besteira. Às vezes visita nas nossas más inclinações, sabe? A gente sabe muito bem disso, né? Mas depois o corpo perispiritual retorna e se acopla novamente ao corpo físico. Então, o corpo espiritual ou perispírito, segundo Allan Kardec, ele viaja, tá certo? Sempre preso por esse cordão. Quando a gente está para desencarnar no processo natural, o que acontece? Os técnicos do mundo espiritual, lá em Obreiros da Vida Eterna isso está bastante claro, vão esgarçando esse cordão, vão esgarçando, as energias vão chegando menos no corpo físico, até o desencarne. Completou a função de pedrinha aqui na Terra, ele desencarnou, né? Bom, mas vamos imaginar a seguinte situação. Não é uma situação natural. Um gesto de deslocado, a pessoa comete suicídio na forma que ele planejou, porque o suicídio é planejado, é articulado, a pessoa planeja como fazer, muitas vezes deixa até carta, né? E é muito comum deixarem carta até culpando as pessoas. Isso acontece também, principalmente entre os jovens. Isso é estatístico, não sei o que estou dizendo, está na estatística. Como o Brasil é um país que tem muito suicídio de jovens, acontece muito isso entre os jovens, responsabilizar alguém pelo suicídio, né? Bom, mas enfim, se isso aqui for cortado repentinamente, esse laço foi rompido, e aqui está toda a carga energética. Imagina a energia vindo, chegando aqui, ela não tem mais por onde passar. O corpo já se foi, mas o que acontece com isso aqui? Ele fica. Agora, gostaria de trazer para vocês uma lição do livro de Humberto de Campos, do livro Estante da Vida. O texto é de Humberto de Campos, Psicografia de Chico Xavier, e o tema a lição se chama Depoimento. Então ele narra a história de uma jovem senhora de 32 anos que se suicidou no Rio de Janeiro ingerindo formicida. E ela era casada e tinha um filhinho. Então, Humberto de Campos vai exercer a função de jornalista, né? Ele fala assim, é uma entrevista rápida que você solicitou ao velho jornalista desencarnado a um suicida comum. Então, ele vai entrevistar uma jovem senhora de 32 anos que tinha suicidado no Rio há 14 anos, certo? Vou passar para vocês as perguntas que Humberto de Campos fez de maneira resumida, para vocês compreenderem quais são as consequências do suicídio no plano espiritual. Porque o que agora a gente precisa de tratar, também com aquele mesmo olhar do bom samaritano, é agora o que acontece com um espírito que cometeu suicídio. Gente, é importante também que saiba que cada caso é um caso. A gente não pode medir pelo mesmo metro, não, né? É só, eu peguei uma lição de Humberto de Campos, que a gente tem pouco tempo, e a gente vai analisar essa lição e depois a gente vai falar do Socorro de Maria de Nazaré, tá bom? Então ele conta essa história. Vamos lá. Ele pergunta então, e ele fala, gente, que essa moça, essa senhora, né, casada, ela tinha, olha aqui, nobres qualidades morais. Era uma moça tímida, honesta, operosa, de instrução regular e extremamente devotada aos deveres de esposa e de mãe.
Ela tinha então um marido e um filhinho em casa. Aí Humberto de Campos pergunta para ela se ela tinha alguma fé religiosa. Aí ela falou que seguia uma fé religiosa, como acontece com muita gente que acompanha os outros. Ou seja, ela não tinha uma fé sólida, né? Aí ele pergunta: quando sobreveio a morte do corpo, ficou consciente ou inconsciente? O corpo físico morreu, ela ficou consciente ou inconsciente? Ele pergunta para ela. Ela responde: não conseguia mover um dedo sequer. Mas por motivos que ainda não sei explicar, permaneci completamente lúcida e por muito tempo. Aí Humberto de Campos pergunta assim para ela: quais as suas primeiras impressões ao se verificar desencarnada? Olha, gente, como essas informações dela são fortes. Ela fala com ele o seguinte: ao lado de terríveis sofrimentos e um remorso indefinível tomou conta de mim. Eu ouvi os lamentos do meu marido e do meu filhinho pequenininho. Quando o rabecão me arrebatou o corpo imóvel, tentei ficar em casa, mas não pude. Fui atirada a um compartimento do necrotério. Chorava de enlouquecer. Depois de poucas horas, notei que alguém me carregava para a mesa de exame. Vi-me desnuda e de chofre tremi de vergonha. A vergonha fundiu-se no terror que passei a experimentar ao ver que 2 homens moços me abriam o ventre sem nenhuma cerimônia, embora o respeitoso silêncio. Quando golpes do instrumento cortante me rasgavam a carne, morri de pavor. Mas o martírio não ficou só nesse ponto. Tive de aguentar duchas de água fria nas vísceras expostas, como se eu fosse um animal que eu vira morrer como menina. Aí Humberto de Campos pergunta: recorreu à prece no sofrimento? Ela responde: sim, mas orava à maneira dos loucos desesperados, sem qualquer noção de Deus. Achava-me em franco delírio de angústia, atormentada por dores físicas e morais. Estou pulando algumas questões, aí Humberto pergunta para ela assim: assistiu ao próprio enterro? Ela responde: com o terror que o meu amigo é capaz de imaginar. Ele pergunta: não havia espíritos benfeitores no cemitério? Sim, mas não podia vê-los. Estava mentalmente cega de dor. Senti-me sob a terra, sempre ligada ao corpo, como alguém a se debater num quarto abafado, lodoso e escuro. E o que aconteceu em seguida? Humberto de Campos pergunta. Houve um instante. Mentira, voltando. E o que aconteceu em seguida? Ela responde: até agora não consigo saber quanto tempo estive na cela do sepulcro. Mas houve um instante em que a corda magnética cedeu e me vi libertada. Pus-me de pé sobre a cova. Reconhecia-me fraca, faminta, sedenta, dilacerada. Quando me vi cercada por uma turma de homens que mais tarde vinha saber serem obsessores cruéis, deram-me voz de prisão. Me guardaram em cativeiro e abusaram da minha condição de mulher, sem qualquer noção de respeito ou de misericórdia. Somente após muito tempo de oração e remorso, obtive o socorro dos espíritos missionários. E me internaram num campo de tratamento. Bom, então a gente tem a história que Humberto de Campos narra para nós. Está lá no livro Estante da Vida. Vocês podem ler a lição depoimento, para terem noção do texto todo e de uma forma mais completa, né? E agora vamos analisar quais, após essas consequências, a gente já sabe que não existem penas eternas. Então, como que um espírito suicida é socorrido? Ela fala ali, né, que espíritos amigos a buscaram. O que acontece normalmente? Cada caso é um caso, nós não vamos medir pelo mesmo metro, né?
normalmente esses espíritos são recolhidos pela colônia, por trabalhadores da Legião dos Servos de Maria, do Hospital Maria de Nazaré. Quem escolheu como governadora dos espíritos suicidas foi Jesus. Tem um trecho, eu não sei se eu acho que eu trouxe aqui para vocês. Está no livro Memórias de um Suicida. Gente, esse livro mudou a minha vida. Eu não só li esse livro, como eu estudei esse livro. Tem um momento lá que Jesus fala com Aníbal de Silas, né? Convida a Aníbal para ela trabalhar na escola, na Mansão Esperança, né? Que é uma escola, uma universidade. E Aníbal de Silas é uma das crianças que Jesus abençoou. Quando Jesus fala, deixai ver as minhas criancinhas, Aníbal de Silas é um deles. Então, olha que lindas as palavras de Jesus. Fala assim, vai, Aníbal, e dá dos teus labores a legião de minha mãe. Socorre com meus ensinamentos os que mais destituídos de luzes e de forças encontrares, confiados aos teus cuidados. Pensa, de preferência, naqueles cujas mentes foram desfalecidos pelas penalidades do suicídio. Entreguei-os há muito tempo à direção de minha mãe, porque só inspiração maternal será bastante caridosa para erguê-los para Deus. Olha as palavras de Jesus para Aníbal de Silas, convidando Aníbal de Silas a trabalhar na Universidade de Esperança, auxiliando os espíritos suicidas a terem a recomposição da sua vida, o seu planejamento, a sua reabilitação espiritual para poder reencarnar novamente na Terra com todas as dificuldades, né? Então, gente, o socorro de Maria de Nazaré, ele tem algumas etapas. Eu vou chamar de etapas, mas não sei se essa é a palavra mais adequada, porque vocês perceberam que os espíritos suicidas podem ficar soltos por aí, vagando e servindo, como vocês viram a moça lá do Rio de Janeiro, servindo a espíritos obsessores cruéis, que aproveitaram até da condição dela de mulher. Então, muitos espíritos ficam aí, soltos, para serem utilizados por espíritos cruéis, para serem aproveitados pelos espíritos cruéis. Então, a Legião dos Servos de Maria tem um grupo de milicianos que sai recolhendo esses espíritos suicidas e leva, então, para o Vale dos Suicidas. Muita gente fala assim, Vale dos Suicidas, mas está sofrendo um vale, realmente, gente, uma região de grande sofrimento, onde os espíritos são recolhidos, mas ali eles estão, de certa forma, protegidos. É o primeiro sinal de socorro de Maria de Nazaré. Mas ali eles estão naquela região, por quê? Vamos voltar? Isso aqui, tá cheio de energia. Cheio de energia vital. E essa energia vital tem que se esgotar. Então, se eu subtrair da minha vida 4 anos, possivelmente, eu vou ficar lá 4 anos até que se esgote essa energia vital que eu tinha de reserva. Possivelmente. Então, o Vale dos Suicidas é um vale de sofrimento, sim. Porque ali estão aglomeradas as pessoas que tentaram suicídio. E ali elas, por exemplo, se elas enforcaram, elas vão ter os mesmos estertores do enforcamento, as sensações e a dor do enforcamento. E outro do lado que morreu afogado vai ter aquelas sensações e braços de mar ou de água vão invadindo aquele espaço, porque é tudo mente. Aquele que ingeriu formicida vai sentir as sensações do padecimento, da hora fatal. Infelizmente, gente, é uma dor, como eu não posso trazer para vocês os escritos de Memórias de Suicidas, porque nós não temos o tempo, mas a pessoa que deu um tiro no ouvido, né, também vai ter aquelas sensações do tiro no ouvido, do cérebro se despedaçando. Então, nós temos ali um conjunto de vibrações de dor. Então, você imagina o que acontece num lugar como aquele. Mas estar ali já está sob o comando, sobre a visão, sobre os olhos de Maria. Aliás, que não deixou de olhar pelos seus pupilos o tempo todo. Mas ainda é necessário que a dor se instale, que a energia se esgote,
é o próprio aprendizado que nós temos na vida, né? Então, num dado momento, quando aqueles espíritos estão prontos, que já se esgotaram toda a energia vital, tudo que estava reservado aqui, o que que acontece? Trabalhadores, os milicianos do Hospital Maria de Nazaré, vão lá, recolhem aquelas pessoas que já estão prontas e levam para o Hospital Maria de Nazaré. Na verdade, o Hospital Maria de Nazaré é uma sede, não sei se eu posso falar departamento, porque é uma cidade grande, sabe? E lá tem a torre de vigia, o manicômio, o hospital. Então, é um conglomerado para tratar espíritos suicidas. E cada um vai para uma região a depender de como aceitou a sua condição naquele momento, se com rebeldia ou se com resignação. Isso determina para onde ele vai. Então, gente, é a doce mãe de Jesus que cuida desses espíritos sofredores. Que não existem palavras que definam o tamanho da dor que eles passam. É por isso que na nossa conversa a gente falou, vamos nos debruçar como bons samaritanos. Não vamos estabelecer condenações, não vamos estabelecer julgamentos. Vamos pensar nisso. Errou, como nós erramos. Nós nem sabemos se nós já tivemos esse passado. E hoje nós estamos aqui nos reabilitando de algum erro. E que nós não sabemos se um dia fomos espíritos suicidas. Então, esse olhar de caridade, esse olhar generoso. Maria de Nazaré, né, Jesus a escolheu pelo seu coração bondoso de mãe. E é ela a governadora do Hospital Maria de Nazaré, da colônia Maria de Nazaré, que estão aí em várias partes do mundo, como existem diversos vales dos suicidas. Quando alguém virar para você e falar assim, olha, os espíritas falam que vão para o Vale dos Suicidas, mas meu filho está lá no Vale dos Suicidas, a minha filha está lá no Vale dos Suicidas. Tem aquele olhar caridoso e fala, olha, estar no Vale dos Suicidas já está sendo socorrido por Maria de Nazaré. Fica tranquilo e ore pelo seu filho, ore por sua filha, que é o melhor que você pode fazer, porque Maria de Nazaré já está cuidando dele. Porque senão, gente, a gente enche o coração da pessoa, mas no Vale dos Suicidas é uma região de sofrimento, Mas você não precisa falar para uma pessoa, um familiar querido, que perdeu seu filho, sua filha, seu irmão, seu tio, enfim, pela ferramenta do suicídio. Você não fala isso com ele, que é um vale de sofrimento. Fala, olha, é um vale que já está aguardando o socorro de Maria de Nazaré para ser levado para um hospital para ser tratado. O Vale dos Suicidas é uma região de sofrimento, mas sobre a guarda de Maria de Nazaré. Gente, não existem penas eternas. Olha aqui, ó. Nós sabemos disso. O Livro dos Espíritos nos mostra isso. O Céu e o Inferno nos mostra isso. A doutrina nos dá todo esse consolo de saber que nós erramos, mas que nós podemos reconstruir. Como nós podemos prevenir o suicídio? Que uma pessoa não chegue numa situação dessa, a pessoa chegue numa situação dessa, ofereça os ensinamentos do Cristo. Ofereça o sol do Cristo. Ofereça. Mas antes, gente, de oferecer o Cristo, a luz do Cristo, ofereça seus ouvidos. Encaminhe a pessoa para um psiquiatra, para um psicólogo, ainda que você tenha que levar. Ele precisa, naquele momento, de um amparo psicológico. Ele precisa ganhar forças, e quem vai dessas forças inicialmente é o médico, é o psicólogo. Depois, oferece Jesus essa luz. Convida para o seu centro espírita. Mas se a pessoa não gosta de centro espírita, fala assim, por que você não arruma na igreja evangélica? Aproveitar esse momento de equilíbrio. Busca uma igreja evangélica, uma igreja católica, vai lá buscar forças, as forças do Cristo.
vai buscar e vai reconstruir sua vida. Empresta seus ouvidos. Ouça quantas vezes for necessário. Porque uma coisa é certa, gente. O ditado, cão que ladra não morde, não vale para quem quer suicidar. Se ele falar que vai suicidar, você pode apostar que ele vai suicidar. E não tenha medo de perguntar. Não tenha medo de perguntar. Escuta, se a pessoa está depressiva. Escuta, você já pensou em se matar? Com todo jeitinho, com todo carinho. A medicina nos diz que nós podemos fazer essa pergunta. Aliás, a doutrina nos diz, a psiquiatria nos diz o que a gente lê. Você deve perguntar, porque na hora que você pergunta, a pessoa tem o tempo de refletir. Porque uma coisa tem o tempo de refletir e pensar na atitude dela. Aí ela vai verbalizar. E em verbalizando, você tem a oportunidade de falar assim, vamos no médico, vamos buscar ajuda, vamos conversar com sua mãe, vamos buscar ajuda com um amigo, vamos atrás do socorro. É assim que a gente ajuda e previne o suicídio. Oferece um amparo psicológico, um amparo psiquiátrico. Faz o que você puder como bom samaritano. Debruça sobre aquela criatura. Oferece o seu azeite. Oferece o seu vinho para aquela criatura. Depois que você oferecer o seu vinho, o seu azeite, você também oferece a hospedagem. Dá tudo que você puder. Porque se você salvar essa vida, é uma felicidade que você vai levar para o resto da vida. Ajudar essa pessoa a completar a sua existência. Lembra, gente, das Olimpíadas de Los Angeles, da Gabriele, que ela não conseguia chegar, ela desidratou. E ela não tinha esperança de chegar entre os primeiros lugares, mas ela tinha esperança de chegar bem colocada. Lembra que ela começou a entortar toda? Lembra dessa cena? Quem não lembra, porque é jovem, porque acho que foi em 1984, eu estava olhando na internet, mas eu acabei esquecendo a data. Lembra dela chegando? Gente, ela toda torta, com os músculos todos retesados. Imagina a dor que ela não estava sofrendo. Mas ela cruzou a linha de chegada. Somente após cruzar a linha de chegada é que ela teve lá o amparo dos médicos, os paramédicos, não sei, os enfermeiros, enfim. Aí ela foi carregada nos braços. Gente, que nós cheguemos assim à pátria espiritual. Mas que a gente chegue como completistas, terminando a nossa existência. Eu sei que eu me delonguei. Eu gostaria muito de agradecer a paciência de vocês e o meu mau jeito. Mas queria terminar mesmo agradecendo a vocês por me ouvirem. Muito obrigada a todos vocês e a Casa de Albino Teixeira.